O que não pode acontecer. Você tem grandes jogadores nessa equipe do Corinthians, é um bom time. Mas os caras quase meio que perderam pra eles mesmos, né? O Corinthians, se você pegar o segundo tempo contra o Santos, o jogo contra a Universidade lá e ontem é um combo assim que começa a fazer a gente ter dúvida da boa fase, da primeira fase de Paulista que o Corinthians fez. Porque taticamente é um time. Palmeiras? Oi? O primeiro tempo contra o Palmeiras, embora o Allianz seja um lugar difícil. Não, mas foi uma massa, é verdade. O É, primeiro tempo do Palmeiras foi uma massa, não viu. E todos esses jogos, eles têm a questão da estrutura tática do Corinthians. Renato vai falar de novo. Tá desequilibrando. O Memphis fala na entrevista para a ESPN depois do jogo que os nossos lados de campo estão muito expostos. Porque você defende com 3 volantes. E você deixa 3 jogadores na frente. Você não pega o campo inteiro. Então, assim, os encaixes ontem também muito estranho. A linha defensiva quebrando toda hora. O Corinthians toda hora correndo para trás. Quando você pega um time e o time tá toda hora correndo para trás desesperadamente, é porque alguma coisa não tá funcionando. E hoje o Corinthians, a gente pode falar que o Corinthians hoje tá desequilibrado. Hoje não tá rolando. A questão do sistema, ele te dá coisas boas, principalmente com bola. O Corinthians com bola é um time que flui, que joga. E apesar do resultado, eu acho que até criou para ter uma situação até um pouco mais tranquila. Mas por outro lado também esse jogo poderia ser 6-5. Porque assim, o Hugo fez defesa, assim, são escolhas, né? O futebol ele é meio que um cobertor curto. Quando você escolhe atacar com mais gente e defender com menos gente, você vai ganhar ofensivamente e você defensivamente vai sofrer um pouco mais. Então, assim, por enquanto, essa comissão técnica acha que tá valendo a pena, que o saldo tá sendo positivo. A questão é, contra um time melhor qualificado tecnicamente, o Corinthians faz um jogo que nem fez. Se o Corinthians fizer a eliminatória que fez contra a Universidade, contra o Barcelona, o Corinthians não passa. E o Barcelona não é o Barcelona da Catalunha, tá? Mas se o Corinthians fizer as 2 atuações que fez contra a Universidade Central, o Corinthians eu acho que tem grande chance de não passar pelo Barcelona. Então, assim, até porque, assim, com todo respeito, o time dos caras tinha uns caras que tava que nem nós, assim, né? Mais gordinho, pá, não dá, mano. Eu vou ser sincero, eu achei que era um time até pior. O primeiro jogo eu não consegui ver. Aí você acaba vendo melhores momentos, tá? Alguns trechos separados, mas você não consegue ter uma análise um pouco melhor. Não achei um time nojento como pintaram no primeiro jogo, né? Mas também não dá pra em nenhum momento a gente colocar que o adversário dificiltou. Não, mas ontem os caras acho que fizeram o jogo da vida deles. Mas mesmo assim, cara, não... E às vezes encaixa, às vezes vai. Mas não dá pra, assim, passar, vou usar o termo passar pano, mas não tem como hoje... Não, assim, a diferença é muito grande tecnicamente, cara. Os universitários aí foram bem melhores do que a gente imaginava, mas o Corinthians foi menos eficiente do que poderia ser, né? O Corinthians teve bastante volume para converter mais, mas porém desperdiçou boas chances. O Hugo, ele falha, mas ele também faz pelo menos ali 2 ou 3 grandes defesas. Então o Corinthians correu sérios riscos e me incomoda muito sempre a fala de foi do jeito Corinthians, Isso foi no sufoco. Se não for no sufoco, não é Corinthians. Gente, isso tem que parar, porque muitas vezes fica se escorando nisso, fica esperando a última bola do jogo, fica esperando os últimos minutos para decidir. Não, o Corinthians não tem que passar por isso, ainda mais num jogo que era amplamente mais qualificado do que o adversário. Tem que parar. E o Corinthians parece que toda vez que tem uma vantagem no confronto, que faz o gol, parece que entra numa rotação abaixo, sabe? Numa rotação de conforto. Não, fizemos o gol aqui e tá tranquilo. Não tá tranquilo. Ontem você via que a universidade tinha até em alguns momentos facilidade para fazer a transição. Então é como o Renato falou, tem que conseguir matar mais cedo essa evolução do adversário. Ainda mais quando você joga contra um time que não tem tanta potência assim. E o Memphis está abaixo fisicamente, não há como negar. O Memphis, quando vai se aproximando dos minutos finais de ambos os tempos, você nota que cai bastante o rendimento dele. E o sucesso do Corinthians também passa muito pelo que o Memphis faz em campo. E aí, o Vess, como... eu acho que o primeiro jogo deixou uma lição clara ali de que o Corinthians talvez não tenha se dedicado quanto deveria. Acho que pelo cenário do primeiro jogo, o Universidade Central foi muito pior do que ontem, né? Sim. Primeiro jogo, o time da Universidade Central raramente conseguiu trocar bola no campo de ataque. E ontem ele estava a ponto de, no terceiro gol do Corinthians, o terceiro gol saiu aos 40
3, né? Pô, tava o Universidade Central saindo para jogar. Em determinado momento, os caras acreditaram que iam ganhar do Corinthians. Os caras começaram a tomar contra-ataque no fim do jogo. Então, o gol... Universidade tomou contra-ataque. O gol é uma jogada que a Universidade Central tá fazendo pela ponta esquerda do ataque e que o Corinthians faz uma pressão, rouba e sai rápido. E aí, da direita do ataque do Corinthians, a bola vai para a esquerda e o Yuri Alberto faz o gol no meio. Então, assim... acho que tá claro que a Universidade Central, ou ele é o do primeiro jogo e o do segundo jogo foi, como disse o Renato, talvez o maior jogo da vida dele, ou o primeiro jogo, a Universidade Central fez uma partida horrorosa. Eu, sendo justo, nunca tinha visto a Universidade Central jogar, não acompanho o campeonato venezuelano, então não posso dizer. Mas ontem, claramente, o Universidade Central falou assim, cara, com o Corinthians fazendo isso aí, eu posso tentar trocar com ele. Porque o normal num time, da diferença desses dois times, 40 do segundo tempo, é a Universidade Central, bico pro alto, a bola saiu, nem tentar jogar. Ele saiu para jogar e tomou o gol. Mas os adversários do Corinthians estão percebendo essa questão de trocar rápido de lado, como está gerando um Deus nos acuda. A fatiada, né? A fatiada longa. O Palmeiras mesmo jogou, que você falou, o primeiro tempo do Palmeiras é manual disso. O Palmeiras vem com 3 zagueiros com ala, e o Palmeiras Mike toda hora pro lado pro outro. Piquerez espetado. Toda hora trocando de lado. E ontem a Universidade a mesma coisa. Não, às vezes, invertendo rápido, mas gol, jogando aqui rapidinho. Primeiro gol, a lateral, fatiada da esquerda para a direita e o gol sai. Então, assim, me chamou muita atenção do Corinthians ter permitido que a Universidade Central, em algum momento do jogo, falasse, cara, eu posso trocar com esse time. Se mais do que isso, durante, sei lá, uns 5 minutos ali... ficou mais próximo de fazer o terceiro do que o próprio Corinthians. Exato. Então, assim, e aí acho que entra, depois do segundo gol, eu acho que entra uma carga ali de nervosismo, e acho que aí é até uma coisa natural, a possibilidade do vexame. Se o Corinthians é eliminado ontem, seria vexame. Acho que não tem outra... Eu entendo quem não queira usar a palavra vexame no futebol. Tem gente que acha que, se o time se esforçou, nunca é vexame e tudo. Eu discordo. Eu acho. Mas se ontem, quem usa a palavra... Seria porque o primeiro jogo foi uma tiriça lascada. Exatamente. Entendeu? É o que eu digo. Eu considero que existe vexame no futebol. Se o Corinthians é eliminado ontem, teria que se falar vexame. E aí é uma coisa que o Corinthians precisa entender internamente. Pode usar o artifício que a Giovana falou e que faz muito parte da cara do Corinthians. Embora, repito, se você for ao Twitter e colocar assim, se não é sofrido, escreve isso, e depois vai só trocando o nome do time, você vai achar de todos os times. Você vai achar até do Real Madrid. Você botar assim, se não é sofrido e depois bota Real Madrid, você acha no Twitter. Então, assim, essa coisa, o Corinthians querer quase que exclusivamente dizer que se não é sofrido não é Corinthians, vários outros também têm. Os caras fazem música, né? Então, tudo bem, mas é que vários outros torcedores também se percebem assim. Estou dizendo aqui é percepção. Mas o Corinthians pode usar isso a seu favor, de dizer, a gente fez uma partida horrorosa e passou, e a partir daí crescer. Agora, ou então entender que se o Corinthians repetir isso daí, se o Corinthians se repetir essa atuação aí, ele se complica com o Barcelona de Guayaquil. Isso daí acho que é muito claro. Porque em cima disso ainda, quando a gente vai pensar e ver as capas, enfim, o título do texto, enfim, aí a gente coloca a classificação heróica na raça. Não. Pra mim isso é incompetência. Não. Você aí... ganhar só de 3-2. Mas acho que não tem essa capa, não. Pra mim isso é incompetência. Eu acho que não tem essa capa, não, mano. Não, tô falando assim, se alguém meter uma capa dessa, tá completamente alucinado. Mas a boa parte do torcedor vem nesse discurso. Se não for sofrido, tem que ser na raça. Não é na raça. É na incompetência. Não, ontem foi na incompetência. Eu acho, você ganhar de 3-2, só de 3-2 é incompetência. E o estádio, eu prestei muita atenção na reação do estádio, mesmo estando na TV. Os caras apoiaram os 90 minutos, os caras fazem isso mesmo. O torcedor do Corinthians pode falar o que for, mano. Bizarro. Não, é bizarro. Isso aí não tem como. Só que quando acaba o jogo, você sente Túlio, vê se eu acho capas aqui de jornal. É claro que aquela emoção do gol no fim e tal. Por exemplo, você vai num jogo, você pega um adversário grande, vira o jogo, a sensação no estádio, mesmo o adversário sendo inferior, sendo um time pequeno, você tá no estádio, você viveu aquela virada e tal. Agora, acordou, tô tomando um café, terceiro de Corinthians. Caraca, moleque. Que pouco os caras fizeram ontem, mano. Tá de sacanagem, quase que mata nós do coração contra a Universidade.
Assim, eu não acho que é um momento de crise no Corinthians, não é isso. Só que talvez seja um primeiro momento na temporada, e talvez até pegando o recorte do final da última, que o time mostra uma, vamos dizer assim, Fragilidade? uma fragilidade que dá uma oscilada, sabe? Que estruturalmente, realmente, eu vejo que o time tem problemas, e mais que isso, eu tô vendo os adversários utilizando disso cada vez mais. É até repetitivo, Renato toda hora fala do losango, mas é algo que, se você aprender a jogar contra, você consegue. Lógico que é difícil pra você defender também, que é muita gente, o jogo por dentro muito forte, os laterais passando. Ontem mesmo o gol do Bidu chegando na área, cara. O Corinthians tem isso. Eu acho legal você ter um time ofensivo. Não achei nenhuma mas, nessa. Eu acho que a palavra é desequilibrado. O time tá desequilibrado.